Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Dantas e nessa videoaula tratarei do seguinte tema: fatores e elementos climáticos. Vamos lá! Gente, dois termos importantíssimos, tempo e clima. De acordo com o geógrafo nigeriano Johnson Ayoade, em seu livro Introdução à Climatologia para os Trópicos, tempo é o estado médio da atmosfera numa dada porção de tempo e em determinado lugar, ou seja, é uma variação diária ou momentânea, como podemos perceber na tira de Garfield, em que há momentos em que há sol e há outros momentos que há chuva. Ao passo que clima é a síntese do tempo num dado lugar durante um período de aproximadamente 30 a 35 anos. Então, um exemplo de clima no noroeste da Amazônia é quente e úmido o ano inteiro. Os elementos do clima e os fatores climáticos ou fatores geográficos do clima condicionam diferentes tipos de tempo e de clima no mundo. Então, vamos destacar os principais elementos do clima. Primeiro é a pressão, que é a força exercida pelo peso da atmosfera sobre a superfície terrestre, sendo classificada em alta pressão ou circulação anticiclonal e baixa pressão ou circulação ciclonal. Um segundo elemento é a temperatura. Diz respeito à intensidade de calor existente na atmosfera. Pode ser medida em graus Celsius ou Fahrenheit. Em latitudes baixas, as amplitudes térmicas anuais tendem a ser pouco elevadas. Em latitudes altas, ocorrem diferenças térmicas significativas ao longo do ano. Um terceiro fator é a umidade. É a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera que dá origem a todas as formas de condensação e precipitação. Além disso, influencia os processos de evaporação e evapotranspiração e funciona como importante regulador térmico do sistema Terra-atmosfera. Bom, pessoal, quanto aos fatores do clima, podemos destacar a latitude. A inclinação do eixo da Terra influi na maneira que os raios atingem a superfície do planeta. Quanto maior a latitude, menor a temperatura, pois maior será a inclinação dos raios solares ao atingir a superfície. Bom, quanto à altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura média do ar e menor a pressão atmosférica. Ao passo que, quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica e maior a densidade. A cada 100 metros, a temperatura diminui cerca de 0,6 graus Celsius. Isso se denomina como gradiente ambiental ou lapse rate. O outro fator é a maritimidade e a continentalidade. Os mares e oceanos têm papel fundamental no clima. A maritimidade caracteriza as regiões próximas de grandes massas líquidas, mares e oceanos, determinando a ocorrência de elevada umidade e pequena variação da temperatura. A continentalidade ocorre o inverso, ou seja, quanto mais distante dessas massas líquidas, menor será a umidade e maior será a variação da temperatura. As massas de ar, elas podem ser quentes ou frias, úmidas ou secas e se deslocam pela atmosfera terrestre. E ela altera as temperaturas e o clima por onde atua. As correntes marítimas são movimentos de grandes massas de água provocados pela rotação da Terra e pelos ventos. Podem ser quentes ou frias e influenciam as temperaturas por onde passam. E o último fator do clima é o albedo. Quanto menor o albedo, maior a absorção de raios e, consequentemente, maior o aquecimento terrestre. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Eu deixo para vocês uma questão do Enem e quaisquer dúvidas que surgirem, entre em contato conosco através da nossa plataforma PUC Ensina. Um abraço!